Sente-se. Quando a pessoa fala de buscar para que a sua vida sentimental prospere, é notável que o diabo segura. É notório que o inferno não permite essa pessoa buscar prosperidade. Por isso que é uma reunião que leva-se tempo, né? Leva-se tempo para crescer, porque são muito bem selecionados aqueles que Deus escolhe para ser águia e aqueles que estão dispostos a não serem lá fora mais um no meio da multidão, mas serem a diferença. Deus pode fazer essa diferença. Deus tem poder para fazer essa diferença. Deus tem autoridade para fazer essa diferença, né? Às vezes Deus te levanta economicamente para que lá em cima você lide com pessoas do mesmo nível que o teu e transmita a palavra dele. Em tudo Deus tem um propósito, e para que as pessoas vejam o que Deus fez na tua vida e procurem esse Deus também, entende? O seu testemunho será a sua maior arma de você que permanecerá firme nessa corrente, nesse propósito dos empreendedores. Vocês vão aprender com Deus na escola de Deus, né? Vocês vão aprender a progredir com o Senhor, vão aprender a prosperar com Deus. Abra a Bíblia de vocês em Isaías. Vamos ver uma promessa que Deus tem a nós, por direito do Senhor Jesus. Somos descendência de Abraão pela fé. Nós não somos descendência de Abraão porque nós compartilhamos da genética dos judeus, não. Somos descendência de Abraão por causa da fé, como Paulo disse, pela fé nós temos os mesmos direitos. Então vamos ler quais são os nossos direitos. Por isso que se chama Velho Testamento. O testamento, ele carrega direitos. Todo testamento carrega direitos. Quando a pessoa morre, o testador morre, o testamento começa a ser válido. E quando o testamento começa a ser válido, você toma posse dos seus direitos. Então o dono do testamento já morreu, que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já foi à cruz. Agora nós temos direito de tomar posse daquilo que está no testamento. E no testamento, em Isaías 1:19 diz assim: se você quiser, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta. Diga assim: se quiserdes, mais forte, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então você tem que querer. O primeiro passo é querer. Será que você quer mesmo? Não parece que muitos querem, porque essa reunião, se muitos quisessem, era para estar cheia, né? Alguns pensam assim: ah não, eu vou na quarta eu também busco prosperidade. Ou eu vou no domingo eu busco prosperidade. Claro que Deus abençoa na quarta e no domingo, mas não será tão eficaz quanto na segunda, porque na segunda você vai ter um treinamento de como prosperar. Você vai ser ministrado sobre você a prosperidade. Então é algo direcionado, entende? É 1 milhão de vezes mais forte para quem está com dificuldades ou sempre teve na vida dificuldades econômicas, dificuldades financeiras. Aí vem o profeta Isaías profetizando: se quiserdes. Então você tem que primeiro você tem que querer. Não tem esse meio humilde: ah, o que Deus me dá tá bom. Aí Deus te dá um carro velho, você sai empurrando e fala que foi o Satanás que te deu, não foi Deus.
O ser humano gosta de mostrar uma humildade fictícia, né? Você tem que pensar que o teu Deus é grande ou ele é pequeno. Você tem que pensar que o teu Deus é dono do ouro e da prata. Vocês viram ontem Deus dando banhos de ouro e de prata aqui na reunião, nos sinais. Então Ele mostrou para nós ontem que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele mostrou, Ele nos provou. Se Deus é dono do ouro e da prata, se Ele é tão grande, por que a minha vida financeira está desse jeito? Por que eu tenho que mendigar o pão? Não estou dizendo que você sai na rua e mendiga o pão, você sai na rua e olha, me dá um pão, me dá uma moeda. Não, mas às vezes você acaba dependendo mais do ímpio, né? Você acaba estando na mão do ímpio, sendo que você serve um Deus tão grande, tão poderoso. Existem maneiras de se mendigar o pão, não é só a maneira verdadeira de se mendigar, mas sim a indireta. Pode ser que você esteja dependendo de alguém ainda e você não aceita, não pode aceitar. Como eu servindo um Deus desse tamanho, como Deus sendo dono de todo o ouro, de toda a prata, me permite viver nessa miséria, me permite viver nessa dificuldade. Por que Deus permite? Porque você não está preparado. Existem muitas pessoas que eu vi ao longo do meu ministério, que Deus prosperou elas e elas desandaram. Tem gente que não está pronta para a prosperidade. A prosperidade, em vez de ajudar, a destrói. A destrói. Prosperidade, se bobear, destrói casamento. Cansei de ver. Destruir casamento. Mas como assim, apóstolo? Prosperidade destruir casamento? Sim. Camarada, quando não tinha nada, era com a esposa de dia e de noite. Quando não tinha nada, pegava na mãozinha dela, entrava dentro do ônibus e ia passear na praça. Não tinha-se dinheiro, não tinha-se nada, era tudo muito difícil. Foi ele prosperar um pouquinho, comprar um carro, esquecer a mulher dentro de casa, ia para as farras e para as baladas e destruir o casamento, achando que agora ele tudo pode. Tem pessoas que não estão prontas para a prosperidade. Você sabia disso? A pessoa está orando, está jejuando dentro da igreja, está vindo todas as reuniões, está buscando a Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ela prosperar um pouquinho, já não tem mais tempo de ir para a igreja. Não está dando mais. Deus entende, Deus sabe. Pessoas que não estão prontas para a prosperidade. É por isso que muitas das vezes, quando eu era moleque e não entendia, eu perguntava várias vezes para Deus: mas Deus, se o Senhor é tão rico assim, por que seu povo vive nessa miséria? E ao longo do tempo Deus foi me mostrando. A própria Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não tem um conhecimento necessário para ser uma pessoa próspera, o Senhor não lhe dará prosperidade. E quem tem que ver isso em você não é eu, não é nem você mesmo. Quem tem que enxergar isso é Deus, porque basta uma palavra e Ele te coloca em cima dos montes. Há de ter certeza disso. Então a Bíblia está sendo categórica. O profeta Isaías está profetizando de uma maneira categórica. Se quiser, fala para a pessoa do seu lado: primeiro você tem que querer. Tem gente que não quer, irmão. Eu não acredito. Tem gente que não quer. Tem gente que só quer ficar assistindo televisão em casa. Hoje é segunda-feira, amanhã tem que trabalhar, eu não vou. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer, não se dispõe, não sabe usar o tempo. Se o brasileiro pegasse todo o tempo que ele usa vendo televisão para aplicar em alguma coisa, meu amigo, nós teremos uma grande potência. Nada contra a televisão, eu também adoro assistir filmes. Mas chega uma certa época que você fica pensando: poxa, eu perdi tanto tempo assistindo ficção, ao invés de lutar pela minha realidade. Né? O que você vai ganhar em ficar em casa assistindo o Jornal Nacional, vendo o furacão nos Estados Unidos destruiu? Nossa, está destruindo um monte de casa, meu Deus, está destruindo tudo. O que acrescentou na tua vida?
Misericórdia. Nada. É ou não é? Então, o primeiro passo que você tem que fazer para comer o melhor dessa terra é querer. E querer com todo o teu coração e com toda a tua força. E para você, quando você quer, você se dispõe. Quando você quer, você arruma tempo. O brasileiro não tem mania de arrumar tempo para jogar para tirar uma peladinha direto, bater um futebolzinho. Quando quer, faz. É ou não é? Às vezes chega cansado do serviço, vai bater uma bolinha com os amigos, porque ele quer. Quando quer, corre atrás, meu amigo. Quando quer, não tem tempo ruim. Não tem que querer com toda a tua força. Chega desse negócio de começar e parar. O mal de muita gente começa e para, começa e para. Por isso que a vida dele nunca mais foi para frente, só volta para trás, porque ele não acrescenta. Ele até tenta, mas não permanece. Você tem que fitar os olhos no alvo e prosseguir para ele, como disse Paulo, prossigo para o alvo. Se o teu alvo é ser uma pessoa próspera, para glorificar o teu Deus, às segundas-feiras à noite, você tem um compromisso inadiável, inquebrável com o céu. Você tem que pôr isso no seu coração. Se isso não se tornar, se as segundas-feiras não se tornar parte da tua vida, você, quando estiver mal financeiramente, você vai lembrar: Deus me deu uma oportunidade, mas eu parei. Eu estava indo na segunda-feira, aí eu comentar a minha situação agora. Não adianta chorar dele, irmão. Chorar, Deus nunca atendeu ninguém por chorar, e nunca vai atender. Se chorar resolvesse, muita gente chorando aí fora estava com o problema resolvido. O que resolve é você querer, mas querer de todo o teu coração. Eu quero, e eu sei que Deus pode, e eu sei que eu vou conseguir. Em nome de quem? Se quiserdes, diga mais uma vez: se quiserdes, e me ouvirdes. E o que é? Não basta só querer. Além de querer, você tem que o quê? Eu quero, mas eu não ouço. Eu quero, mas eu não sigo a direção. Eu quero, mas eu não faço como Deus fala. Só querer também não adianta. É a mesma pessoa que entra na faculdade, ele até quer se formar, até quer passar de ano, mas não estuda, não se aplica, não ouve o que o professor diz. Chega no final do ano, ele vai o quê? Ser reprovado. Então você tem que querer, e o quê? Ouvirdes a voz de quem? Tem que ouvir, irmão. Tem que aprender a ser fiel. Tudo que você vai receber aqui às segundas-feiras, você tem que colocar em prática na tua vida financeira. Senão não vai adiantar absolutamente nada. Tem que querer, mas também tem que ouvir. E ouvir não é entrar por aqui e sair por aqui. Ouvir é ouvir e obedecerdes. Amém? Ouvir e obedecerdes. Senão não adianta absolutamente nada, né? E o que mais? Se quiserdes e me ouvirdes, aí sim comereis o bem dessa o que, pessoal? Dessa o que? Está falando do céu ou daqui? Está falando daqui, meu filho. Lá no céu não precisa nem comer. Não vai ter necessidade de comer lá no céu. Está falando ainda da terra que nós estamos. A gente sabe que o foco nosso é a salvação. De nada adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Isso é óbvio, né? Mas nós ainda estamos, diga, aqui. Então, se Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui,
vamos fazer, anota essa história. Faça a tua história acontecer. Fale para a pessoa do seu lado: faça a tua história acontecer. Qual é o legado que você vai deixar? Um monte de dívida? Você sabe que mudou o novo Código Civil, né? Se você morrer, escute bem, se você morrer hoje e você está com o carnê na sua casa, das Casas Bahia, você está com o carnê do carro, você está com as suas dívidas, você morreu hoje, não caduca não, meu amigo, fica para os parentes pagar. Hoje em dia é assim. O camarada não pode nem morrer devendo, nem morrer pode mais. Você deixa a dívida para o coitado que ficou. Você lembra daquela mulher da Bíblia que o marido morreu? O marido morreu, ela chorando, ela em luto, né? Triste. Morreu, deixou o quê? Deixou só 2 filhos. E ali, agora o que eu vou fazer da minha vida? E para completar a desgraça, porque quando vem uma coisa ruim nunca vem sozinha, sempre vem acompanhada, né? Notícia ruim nunca vem só. Para completar a desgraça, bateram na porta. Quando ela foi atender a 2 credores, aí ela olhou para a cara do cobrador e disse assim: meu marido morreu, meu filho, não está mais aqui não. É, mas não precisa receber, você vai pagar. Ele morreu, mas ela está viva. É assim, filho. A dívida fica pro vivo. O morto não paga a dívida, ou o morto paga a dívida? Não tem como o morto levantar do caixão para pagar a dívida, né? Não dá não, né? O senhor vai pagar, mas não tenho nada. O senhor vai dar os seus 2 filhos como escravo. Vou levar teus filhos. A mulher endoidou. Já perdeu o marido naquela situação difícil, não tinha deixado nada, e ainda chegam os credores na porta. Aí ela foi recorrer a quem? Diga: ao profeta. Diga: ao profeta. Inteligente ela, né? Foi recorrer ao agiota? Foi recorrer ao agiota? Foi recorrer ao banco? Não. Aos parentes, se é que tinha? A quem ela foi recorrer? Ao homem de Deus. Chegou para o profeta Eliseu, dizendo a situação dela: olha aí, profeta, tu bem sabe que o meu marido era servo do Altíssimo, era homem de Deus, e agora ele morreu, me deixou cheio de dívida, vão levar meus filhos, o que eu vou fazer? Estou desesperada. É para isso que serve essa reunião. Vocês vieram até o profeta, e Deus vai mandar muitas pessoas nessa situação que vão vir até um profeta. E quando Deus manda você até o profeta, é porque o profeta já tem a saída para você. Sabia disso? Mas você tem que se dispor. Esse é o problema de muita gente que não se dispõe. Não quer gastar o tempo, acha que não tem necessidade. Eu já vou domingo, já vou quarta, eu já busco a Deus. Acha que não tem necessidade. Então por isso que as coisas acontecem e não entende. Ela também buscava a Deus, o marido dela também era cristão. Cristão não, porque Jesus não tinha nascido, mas era um seguidor de Jeová, da Torá, da lei, né? Ela também. Não é assim que a gente pensa? Às vezes, poxa, mas eu vou para a igreja, faço tudo certinho, busco a Deus, por que essa desgraça está acontecendo comigo? Né? Passa pela cabeça. É ou não é? É ou não é? Mas aí vai adiantar alguma coisa você ficar em casa chorando, xingando o presidente, xingando: o PT roubou, então olha quanto dinheiro que roubaram. O que vai somar na tua vida se roubaram, o problema é deles. Você não pode perder o seu precioso tempo. Ia resolver ela ficar chorando em casa e perdendo tempo? Ia resolver ela querer morrer? Eu quero morrer, mas eu não posso morrer, eu tenho 2 filhos. Eu quero morrer, mas não posso morrer. Ia resolver se ela morresse também? Coitado dos meninos, se ela morresse. Ia direitinho para a escravidão. É ou não é?
Então não adianta chorar, não adianta se lamentar, não adianta xingar o presidente, xingar o partido, xingar a política, não adianta nada disso, senhora. Não adianta agir por impulso, não adianta fazer besteira, não adianta xingar o pai e a mãe. Ai, meu pai e minha mãe não me deu chance de estudar, porque o ser humano é doidinho para pôr a culpa em alguém. Para de colocar a culpa nos outros. Não adianta culpar o teu marido, não adianta culpar a tua esposa. Você tem que ir atrás do profeta, você tem que se dispor, você tem que correr atrás do prejuízo. Ela correu atrás do quê? Do prejuízo. É que tem gente que corre atrás do prejuízo de uma maneira errada, né? Vai para o agiota, acaba tendo mais prejuízo ainda. Vai para o banco, acaba perdendo tudo. Hoje em dia estão levando tudo, viu? Acabou aquela época que seu nome 5 anos limpava de novo. Hoje em dia as Casas Bahia estão indo mandando caminhão buscar. Tá assim, meu filho, o negócio. Tá feio. Antigamente o brasileiro fazia um monte de conta. Pô, de 5 anos caduca mesmo, eu faço de novo. Aí limpava o nome, já ia lá rapidinho, fazia mais um monte de carne. Hoje em dia não consegue mais não, meu filho. Aí ela chegou no profeta e disse: olha, mas homem de Deus, e aí? Meu marido serviu o Senhor também, morreu, me deixou de ser. E você quer que eu faça o quê, mulher? Vê aí o que Deus fala, não sei o que. Tá bom. O que você tem na sua casa? Olha a direção. Irmão, Deus sempre te dá uma direção. Deus sempre te mostra uma porta. Quando você está buscando no lugar certo, na hora certa, Deus sempre te mostra uma porta. Fala para a pessoa do seu lado: quando você está buscando no lugar certo, na hora certa, Deus sempre te dá uma porta de escape. Não tem uma só vez que Deus não dê, irmão. Uma só vez. A gente se desespera porque falta confiança em Deus, falta fé. E quando ela disse, o profeta perguntou: o que você tem em casa? Eu tenho uma vazia lá, e um pouquinho só de azeite. Então, mulher, vá. Olha, note que você sempre tem que agir. Nada cai do céu. Em toda a Bíblia que você for ler, sempre vai ter que ter a sua ação. Sempre você vai ter que arregaçar as mangas. Sempre você vai ter que ir para cima. Sempre você vai ter que trabalhar. Sempre você vai ter que lutar. Sempre você vai ter que guerrear. É assim que funciona. Porque o mal do crente é ele achar que jejum e ora e cai tudo do céu. E não existe isso não, meu amigo. Isso é religiosidade. Se você não arregaçar as mangas e não fazer o melhor que você pode, ou até o que você não pode com todas as suas forças, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Entendeu ou não entendeu? Então preste atenção. Ele chegou e disse: você só tem uma vasilha, um pouquinho de azeite? Meu senhor, só uma vasilha, um pouquinho de azeite. O que eu vou fazer com aquilo? Vá e tome várias vasilhas emprestadas. Deita esse pouquinho de azeite que você tem e vende. A mulher deve ter parado e pensado: tá bom, amém. Amém significa assim seja. Assim seja. Então eu vou. Se é uma incrédula, já olha para a cara do profeta e fala: meu filho, eu vou me dar um trabalho de pedir vasilha emprestada para aquele punhadinho de azeite, não vai dar para nada. Eu vou vender o primeiro, já era. O que eu vou fazer? Já questionava os meios, já questionava os métodos. Irmão, senhora, olhe para mim. O teu papel nessa fé é colocá-la em prática. Você não é responsável como Deus vai fazer o milagre. Milagre não se explica, não se entende. Por isso que chama milagre. Você só tem que crer. Haja a tua fé, vá para cima na direção e creia. Diga: eu agirei a minha fé
irei para cima na direção de Deus e crerei, mais forte, crerei que dará tudo certo. Esse é o seu papel. Como a coisa vai acontecer ou deixar de acontecer não é problema teu. Você que tem gente que quer entender como é que Deus faz, o poder dele, como é que, né, quer cumprir, mas como é que Deus vai fazer, como é que Deus vai me tirar dessas contas? Sabe qual é o grande problema? Um monte de ponto de interrogação que está dentro de você. Isso se chama dúvida. E Deus não opera na dúvida. Deus não caminha com a dúvida. Deus não caminha com a insegurança. Aquela mulher ouviu o que o profeta disse e obedeceu. Amém? Se quiserdes, e o que? E o que? E ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É profético. Entende? Então ela não questionou os meios, os métodos do Senhor. Ela obedeceu a direção. Você tem que obedecer a direção da reunião. Toda segunda-feira Deus vai dar uma direção para você. E o que não der durante a reunião vai te dar lá na sua casa. Você vai estar dormindo, vai vir uma ideia. Você está no trem, vem uma ideia. Você está no ônibus, vem uma ideia. Deus vai te dar a direção. Você só tem que crer e pôr em prática. Não é crer e ficar deitado. Ah, Deus me deu a direção, já agora vou se deitar aqui um pouquinho, vou esperar. É crer e colocar em prática. Amém? Quem tem que agir é você. É igual o camarada: Deus abre uma porta de emprego para mim, Deus abre uma porta de emprego para mim. Mas meu filho, você não sai para procurar? É ou não é? Está esperando o quê? O emprego bater na tua porta? Hã? Deus, eu quero prosperar. Senhor, eu quero tomar posse, eu quero ser grande, eu quero comer o melhor dessa terra, conforme as suas promessas me garantem. Mas eu preciso pelo menos ter domingo, ter um feriadinho aí, preciso dar umas viajadas de vez em quando. Irmão, deixa eu explicar na real, porque eu detesto ilusão. E ilusão não funciona para se obter resultados. Aprenda isso. Quem quer prosperar, irmão, quem quer prosperar vai fazer igual Salomão disse: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vocês já ouviram falar desse versículo? Quem já ouviu falar desse versículo? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Sabe outra coisa que o provérbio de Salomão, um dos homens mais sábios, disse? Para quem quer prosperar: aquele que muito dorme, empobrece. Quem gosta de dormir muito aí? Por isso você está pobre. São segredos que as Escrituras revelam a nós sobre prosperidade. Então, eu quero ser próspero, então eu tenho que estar disposto e disposta a tudo. Não interessa se é feriado, não interessa se é domingo, não interessa se eu vou ter que ficar 1 hora a mais no serviço, não interessa se meu patrão está ganhando em cima de mim ou não. Não interessa. Para de olhar para a vida dos outros e olhe para a tua. Faça o teu melhor. Nunca faça somente aquilo que lhe é pedido. Faça sempre além do que te pedem. Essa é a maior regra para quem é sábio. Nunca faça somente aquilo que lhe é pedido. Faça além, sempre. E por que ele comparou a formiga? Olha que sabedoria, né? Porque, irmão, cai para nós. Olhe para mim. Você quer inseto mais trabalhador que formiga? Meu Jesus, Maria, José com Pedro, Tiago, João, tudo junto. O bichinho que trabalha a formiga, né? Eu moro em chácara. Na minha casa tem uma horta lá cheia de verduras, essas coisas. Um dia de dia eu fui passear um pouquinho na horta. Eu só vi as danadas roubando os alface, um pedacinho de alface. E engraçado a organização da formiga, né? Fantástico. Elas andam em carreirinha certinho. Vai a que busca
e as que leva. Não tem briga não, meu filho. Elas vão certinha na carreirinha, certinha. Isso era de manhã. Quando eu voltei à noite, eu fui pegar não sei o que, olhei no mesmo lugar. Elas ainda estavam trabalhando. A formiga é um grande exemplo de quem quer comer o melhor dessa terra. É fantástico o esforço da formiga. É fantástico. Entende? As coisas não vão cair do céu. As coisas não vão ser fáceis. Você vai ter que estar segurando na mão de Deus e nunca soltar dela. Você vai ter que ter o Senhor como teu parceiro. Você vai ter que ter Deus como teu sócio. O dízimo é isso. O dízimo é uma sociedade. É uma sociedade. O Senhor tem 10% nessa sociedade de toda a tua renda. Por isso que numa dificuldade você pode dobrar o teu joelho e falar: Deus, o Senhor é sócio também dessa situação. O Senhor está no mesmo barco que eu. Todo mês, todo dinheiro que passa, eu estou dando a tua parte. 10%. Dízimo. É ou não é? Você pode até orar nesse sentido. Quando você for orar, Deus, vê o que o Senhor me ajuda aí, o que o Senhor fala, me mostra uma luz, um caminho, um meio, porque o Senhor também é o meu parceiro, nós estamos nessa juntos. Ser dizimista é estar junto com Ele, é caminhar com Ele economicamente, financeiramente. Nenhum negócio dá certo sem Deus, irmão. Ou é Deus ou é o diabo. Só que o diabo dá com uma e lá na frente ele tira com a outra. Agora a porta que Deus abre, ninguém fecha. Jesus é fiel. Amém, pessoal? Tem que lembrar sempre disso. O meu sócio, entende? Pegue a folha que vocês receberam nas suas mãos, por gentileza. Vamos ler. Para chegar ao seu primeiro quê? Quem já chegou a 1 milhão aí? Não é impossível não, irmão. Não limite a tua visão não. 1 milhão hoje em dia é pouco. Não é nem muito dinheiro 1 milhão. Não é. Uma mansão mesmo hoje em dia é 5 milhões, 4 milhões. 1 milhão não compra nem uma mansão hoje em dia, né? 1 milhão não compra nem aquele carro não é Mercedes, é a Ferrari, se eu não me engano é 1.300.000, 1.400.000. Acabou. 1 milhão não é mais muito dinheiro não. Quanto? 7 milhões? Carro? Uma Ferrari, 7 milhões. 1 milhão você não tem nenhuma Ferrari. Se você quiser pegar 1 milhão inteirinho para comprar uma Ferrari, você não compra mais não. Não compra. Apóstolo, eu não cheguei nem perto. Mas pode chegar muito mais longe. Você pode ultrapassar 1 milhão. 1 milhão ainda é pouco. É muito pouco, irmão. Amém? Mas você tem que pelo menos chegar em 1 milhão. Faça propósitos com Deus. Deus, eu não vou acabar esse ano sem que eu chegue, nem que for somando a minha casa, meu carro, um pouquinho de coisa que eu tenho, mas eu tenho que chegar em 1 esse ano ainda. É promessa. O Senhor disse que eu comeria o melhor se eu desse ouvido. A Bíblia também diz no profeta Isaías: crede nos vossos profetas e o quê? O Senhor disse que se eu cresce no profeta, eu o quê? Prosperaria. Amém? Faça um propósito. Tudo é questão de planejamento.
planeje a tua vida financeira. Esse ano não pode acabar ainda sem que eu chegue somando tudo que eu tenho em 1 milhão pelo menos, que já não é muita coisa. Faça esse propósito. Americano que é assim, eu disse segunda-feira passada para vocês. Americano, ele não se preocupa quando eles vão se aposentar, ele se preocupa quando eles vão chegar no seu primeiro. Aqui no Brasil a cultura é: ai, não vejo a hora de me aposentar, comprar um caminhãozinho de mudança, estacionar ele ali na praça, ficar aqui no boteco jogando dominó, bebendo cachaça, de vez em quando aparecer uns biquinhos para mim fazer. A cultura do brasileiro é essa, sempre é o sombra e água fresca. Esse é o problema do brasileiro, sempre pensando em parar. Onde é que eu me aposento? Parar para quê, irmão? Para morrer? Porque quanto mais você para, mais enfermidade aparece. É igual moto ou carro, você fica um tempão sem ligar ele, quando você vai ligar, não tem bateria, não é assim? Ser humano também. Quanto mais ocioso, mais os pepinos aparecem na saúde. Pode ver, as pessoas que duram de 100 anos para cima são pessoas ativas, não são pessoas ociosas. Então tira essa ideia de: ai, eu quero me aposentar, eu não vejo a hora de ficar tranquilo. Para, ô visão pequena que tem brasileiro, ô visão pequena, né? Você tem que pensar quando é que você vai chegar em 1 milhão pelo menos. Amém? Entendeu? Não pensar pequeno. E quando Deus te der 1 milhão, te der 2 milhões, tudo é um fim, tudo é para um fim. É o que eu estava explicando no domingo. Deus, Ele nos prospera, Ele prospera você, para que você possa sustentar a casa dEle. Porque a igreja, ela vive do quê? Do que a igreja vive, irmão? Da prefeitura? A prefeitura já tentou fechar nós aqui 5 vezes. Do que a igreja vive, irmão? O governo que ajuda? Ajuda a atrapalhar. Do que a igreja vive? Diga assim: dízimos e ofertas. Então, para a igreja ela se autossustentar, a casa de nosso Pai se manter, ela precisa dos dízimos e das ofertas. E quanto mais você tiver condição financeira, mais dízimos e mais o quê? Sustentarão. E a igreja terá mais capacidade para mais programa de rádio, para futuramente um programa de televisão, para comprar o prédio independente de aluguel, e etc, 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 para o crescimento do reino de quem? De Deus. Essa é a intenção de Deus em te prosperar. A intenção de Deus de prosperar não é você ficar se gabando com um carro novo. Olha, eu tenho 2 milhões. Para com isso. É tudo para a honra e glória dEle. Dele, não é nossa. Eu lembro quando eu comecei, com uma pastinha desse tamanho, com 17 anos mais ou menos, vender na rua, saía para vender, cara e coragem. Nunca quis trabalhar para os outros, nunca, desde moleque. Por que, apóstolo? Porque, irmão, se você pretende ser milionário, esquece de trabalhar para os outros. Se trabalhar para os outros não dá dinheiro, não. Não estou mandando você sair do seu trabalho, tá? Mas se você me perguntar assim: apóstolo, se Deus tem algo grande comigo, eu quero que Deus me prospere, porque eu quero abençoar muito a casa dele, o que eu faço? A primeira coisa é começar o seu negócio. Primeira coisa é esquecer essa história de trabalhar limitado, meu amigo. Aquele tantinho todo mês, aquela coisinha. Para com isso, tira essa ideia da cabeça. Então eu nunca gostei de trabalhar para os outros, não. Sempre quis trabalhar vendendo as coisas, com as coisas minhas. Primeiro comecei trabalhando na padaria da minha família, né? Depois vendia porta e janela com uma pastinha nas minhas mãos. Saía para as obras aí vendendo porta e janela, para ganhar comissão. Mas eu fazia o meu horário, eu fazia tudo, né? Mas para você trabalhar para você mesmo, você tem que ter disciplina. Não existe domingo, não existe feriado, né?
E eu não reclamo não, por mim nem existiria feriado, você quer saber a verdade? Feriado só atrapalha a gente. Feriado é para quem é preguiçoso que gosta de feriado. Os preguiçosos não vê a hora. Meu Deus, está chegando. Ai, esse mês tem quantos feriados? Já, ele está lá em janeiro, fica de olho no feriado de setembro. Então, pelo amor de Deus, irmão, nós não tem muito tempo. O tempo passa tão rápido. Você sabe qual que é o bem mais valioso hoje em dia? Não é o dólar, nem o euro, nem o ouro. É o tempo. Você sabia que o tempo é o bem mais valioso hoje em dia? É a moeda mais valiosa. Está perdendo tempo em casa para quê, irmão? Assistindo televisão? Um ator já está com a vida ganha. Se for da Globo, então nem se fala. Perder tempo para quê? Eu não digo que você não tem que ter um dia para a família, eu não digo que você tem que ter os seus compromissos com Deus, na igreja. Mas, irmão, você sabe quantos feriados tem nos Estados Unidos, se eu não me engano? Vocês já ouviram falar nos filmes? É julho, né? 4 de julho? 4 de julho. No Japão eu não sei, mas acho que do jeito que os japoneses trabalham, se inventarem feriado eles matam. Japonês não vai sair as coisas não, meu filho. Então não funciona esse negócio de querer ficar dormindo, querer ficar de papo ar. Eu lembro que eu li a história quando eu era moleque do Zé Carioca. Vocês lembram do Zé Carioca em quadrinhos antigamente? Não sei nem se na banca vende ainda essa história. Era o típico carioca, né? Que só gostava de deitar na rede, sombra e água fresca, né? Vamos lá. Para chegar ao seu primeiro milhão, você deve economizar sempre. Irmão, quando eu falo economizar aqui, é ter... Porque muitas das vezes não importa, não é nem tanto o quanto você ganha, mas como você administra. Numa empresa mesmo, é literalmente desse jeito. Você tem que notar quanto está entrando e como você está gastando. Você deve ter o controle até no seu salário, porque tem gente que gasta mais do que... Eu acho impressionante quando o fulano fala assim: dia 5 eu vou receber, mas já está tudo gasto. Eu falei, mas como assim tudo gasto? Uma vez eu perguntei para uma moça: você nem recebeu ainda? Mas já devo para Bulano, devo para Cicrano, devo para Beltrano. Eu acho que nem vai lá pagar todo mundo. Então, você tem que ter um controle, não pode ser um comprador compulsivo. Tem que ter sabedoria naquilo que você vai gastar. Outra coisa que os mais inteligentes nesse país, os mais espertos, entre aspas, nesse país ganham dinheiro fácil, é emprestando dinheiro a juros. O brasileiro adora uma parcela. Adora parcelar 10 vezes, 15 vezes. Isso aí dá para me pagar por mês. Ele só vê o tanto que ele dá para ele pagar por mês, mas ele não vê o tanto de juros que ele está pagando. Já repararam nisso? Você vê, isso aqui dá para me pagar, mas não faz o cálculo de quantos juros você vai pagar. Que nem as Casas Bahia. Você sabe que as Casas Bahia é a que mais empresta dinheiro no Brasil. Não sabia não, pô. A Casas Bahia, você pode notar que até o comercial dela não é interessante você ir lá e comprar à vista. Por isso que eles falam 10 vezes, 9 vezes, porque eles não ganham tanto no produto. Eles ganham onde? Eles ganham onde? A maior agiota que existe no nosso país é a Casas Bahia. Eles ganham muito mais dinheiro nos juros do carnê do que no próprio produto eletrônico que eles vendem. Isso tudo é sabedoria, irmão. Amém? Mais vale você juntar o dinheiro, se esforçar para ir lá comprar à vista e ainda ter o quê? Um desconto, do que você
fazer parcelas e pagar absurdos de juros. Você deve economizar sempre, mesmo que seja pouco. A dica dos especialistas é destinar pelo menos 10% dos rendimentos por mês para qualquer tipo de investimento. Então 10% do seu salário, da tua renda, você tem que separar. Você tem que separar todo mês para investir em alguma coisa. Se você não está fazendo isso, você já está sendo um fracassado financeiramente. É preciso ter um planejamento financeiro, saber exatamente as despesas fixas e variadas do mês, para quantificar e definir o que ser investido mensalmente. Investir 10% dos rendimentos por mês, não importa em qual frente, pode ser em poupança, ação, títulos de renda fixa. Pesquise aqueles que são mais adequados para você. Compare essas metáforas abaixo com sua maneira de lidar com dinheiro. Os 5 macacos e uma metáfora empresarial. Uma impressionante experiência foi realizada com quantos macacos? Em uma jaula. Um cacho de banana foi preso ao teto e debaixo dele foi colocada uma escada com vários degraus. Após alguns momentos, um dos macacos foi até a escada e começou a subir para alcançar as bananas. Mas, ao tocar o degrau, o macaco acionou um mecanismo que disparava água gelada em todos os macacos. Outro macaco também tentou alcançar as bananas, com o mesmo resultado. Não levou muito tempo para que os macacos aprendessem que, para permanecerem secos, deveriam impedir qualquer macaco de tentar alcançar aquelas bananas. Porque todo macaco que pisava no primeiro degrau para pegar a banana, a água molhava todo mundo, menos ele, né? Então eles não deixaram mais nenhum pisar lá. Outro macaco também tentou alcançar e foi a mesma coisa. O estágio seguinte da experiência foi remover o jato da água da jaula e substituir um dos macacos por um novo. Naturalmente, um novo macaco viu as bananas e tentou subir pelos degraus. Para o seu horror, os outros macacos o atacaram violentamente. Depois de outras tentativas, ele aprendeu que se tocasse os degraus seria surrado. A seguir, outro macaco dos 5 originais foi substituído por outro novo macaco. Os recém-chegados viu as bananas, foi para a escada e também foi atacado. O macaco que havia chegado anteriormente também participou do ataque, com muito entusiasmo. Sem nem saber, né? Porque já não tinha mais o jato de água. Virou um costume dentro da jaula. A seguir, outro dos 5 macacos foi substituído. Sucessivamente, os macacos do grupo inicial foram sendo substituídos por novos macacos. A cada substituição, a situação se repetia. O novo macaco tentava se aproximar da escada e era agredido pelos demais. A maioria dos macacos que participava da agressão não fazia a menor ideia do porquê era proibido aproximar-se dos degraus, ou porque eles participavam da agressão a cada macaco recém-chegado. Quer dizer, ninguém sabia o porquê, né? Depois da substituição do 5º macaco, nenhum dos demais havia passado pela experiência de ser molhado com água gelada. Ainda assim, não permitiam que nenhum macaco se aproximasse da escada. Por que não? Porque, pelo que eles sabiam, as coisas sempre foram feitas daquela maneira, naquela jaula. É assim que a cultura e a política organizacionais se formam. Essa metáfora ilustra como a cultura e política podem desenvolver-se, enraizar-se em uma organização ou comunidade, e muitas regras e comportamentos obsoletos permanecem em vigor nas organizações, porque ninguém questiona a sua razão de ser. Na realidade, nenhum dos macacos que foram substituídos pararam para pensar o porquê que tinham que bater em quem chegasse perto do degrau, né? Então você jamais deve pensar o porquê que eu devo viver na miséria, o porquê que eu não tenho direito ao melhor dessa terra como muitos têm, o porquê que eu tenho que viver essa vida cheia de dívida. Questionar a sua situação. Não é porque muitos estão vivendo assim que você tem que viver. Não é porque muitos vivem assim porque você tem que ser assim. Não é porque seu pai, sua mãe não deu certo financeiramente que você não vai dar certo. Entende? Não é porque deu errado para A, B ou C que vai dar errado para você.
Não é porque o concorrente da direita faliu que você também vai falir. Você tem que questionar: eu não sou ele, eu não sou ela. Questione o porquê que você está vivendo desse jeito. Como eu disse na introdução da mensagem, sirva um Deus tão grande e viva uma vida tão pequena. O porquê? Sendo que Deus deu tanta riqueza para Salomão. Deus fez tantos homens na Bíblia ricos, Davi e tantos outros. O porquê que eu tenho que viver desse jeito? O que está de errado? Às vezes o macumbeiro tem mais do que eu. Uma vez, meu filho, desci do Monte Bravo. Eu tinha um chevetinho velho, mas eu glorificava a Deus que eu não tinha que pegar ônibus. Eu amava aquele chevetinho. O bichinho nunca me deixou na mão. Só uma vez que ele me deixou na mão, eu tive que dormir na casa do mecânico. Mas tirando essa vez, nunca me deixou na mão. E eu subi no monte para orar. E toda vez que eu subia, eu estava indo sozinho para o monte. Um dia eu vou contar a minha experiência para vocês. Não dá tempo. E eu estava fazendo uma campanha sozinho. Eu, Deus e o Satanás querendo me pôr medo, que é normal. E eu subia um monte, com um monte de macumbeiro subindo junto. Que dá mais no meio da mata é macumbeiro acendendo as coisas. Naquele monte do Parque do Carmo em Itaquera. Eu orava ali muito quando era jovem. E eu lembro que quando eu era mais jovem, já tinha o quê? Uns 30 anos, uns 15 anos atrás. E eu lembro que eu chegava com o meu chevetinho, que todo mundo deixava o carro, O chevetinho velho, puta, e chegava eu, Aquele carrinho especial. Bichinho fumaçava, que parecia que estava pegando fogo dentro do carro. Mas era bom que na época do frio não precisava ligar o ar quente, já tinha ar natural. Mas na época do calor você tinha que abrir os vidros e ficar respirando assim. Mais ou menos assim, para você entender o chevetola maravilhoso que eu tinha. Mas não achava ruim não, porque não tinha que pegar ônibus. Sofri muito pegando ônibus. Às vezes tinha que esperar 3, 4 horas da manhã, não tinha ônibus ainda para voltar do monte. Cansei de sofrer nessas partes. Por isso que eu agradecia que eu tinha ido no chevetinho. Aí eu subi e fui fazer as minhas orações. Os macumbeiros faziam as porcarias deles lá. No começo eu tive até medo nos primeiros dias, mas depois Deus tirou os meus medos. Eu não quis mais nem saber, fazia as minhas orações, pedia para Deus colocar um anjo na frente, um anjo na esquerda, outro na direita, um anjo atrás. Não deixa o macumbeiro chegar nem perto de mim, Jesus. E metia minha cara no pó e ficava orando na madrugada. De vez em quando sentia o Satanás batendo no pé assim, mas nem legal, já estava acostumando já. Enfim, tem coisas que eu não vou nem falar, que você não vai nem entender. Até para se ouvir certas coisas espirituais, você tem que estar preparado, senão você não entende. Tudo na vida é preparo, tudo na vida é conhecimento. Hoje você veio buscar conhecimento para prosperar, para ser uma pessoa abençoada financeiramente, entende? E eu lembro que eu estava orando, aí eu estava cheio de Deus, eu levantei cheio de Deus, e eu estava descendo até assobiando, feliz, tal. Aí eu vi a cambada inteira dançando também atrás de mim, aqueles homens tudo de branco, tudo Satanás, tudo demônio, a demoniada lascada ali. Tinha mais do que legião, tinha nem sei como é que é, trilegião, milhares e milhares de capetaiados, Aí eu entrei dentro do meu chevetinho, o macumbeiro olhou e riu. Falei, miserável, tá rindo do meu chevette, Satanás, pelo menos tem ar quente, maldito, É o frio danado, mas na volta o ar quente era gostoso, porque ele fumaçava por dentro. E eu lembro que eu olhando assim, eu entendi porque que ele riu. Ele entrou dentro de uma Hilux. Ah, rapaz, mas eu fiquei bravo. Aquele dia eu fiquei nervoso. Eu dobrei meu joelho e falei, mas Deus, como é que o Senhor deixa eu que te sirvo? Tudo bem que meu chevette é uma benção, não tem o que reclamar. Mas como é que o Senhor deixa o diabo me humilhar desse jeito? Mas é verdade mesmo, falei mesmo. Eu e Deus cara a cara, meu amigo. Cara a cara, não é brincadeira não. Isso não foi só no carro. Quando eu ia fazer visita em casas bonitas, cansei de fazer visita em casa bonita e eu pagava aluguel. Olhava para aquelas casas que eu fazia, e eu trabalhava, não vivia da obra, Cansei de fazer visita em casa, desde moleque já fazia visita, já orava pelas pessoas. E
eu lembro uma vez que eu estava fazendo visita e eu vi aquelas casas construindo, o homem escolhendo a janela, escolhendo a porta, escolhendo o piso, e eu lembrando, poxa, nenhuma casa eu tenho ainda. Às vezes saí até angustiado. Fala para a pessoa do seu lado, mas tudo tem o seu tempo e a sua hora. Naquela época eu não estava preparado para receber o melhor dessa terra. Não estava. E Deus não entrega o melhor para você se for fora do tempo, porque Ele te entregar e te prejudicar. E nós não entendemos o tempo. Quem entende o tempo é Ele. Primeiro você serve, depois você recebe. Você não é servido para depois servir. Primeiro você serve para depois você receber. É mais ou menos assim. Amém? Eu lembro que, passado alguns anos, eu tinha feito aquela oração, Deus me deu um carro maravilhoso, né? Nunca mais tive problema com carros. Hoje eu tenho 3. Então, casa, eu não tinha casa. Só uma que Deus me deu, mas Deus também pediu num sacrifício, numa igreja que eu era. Deus falou, coloca a tua casa no altar. Eu coloquei a casa no altar, dei no sacrifício. Voltei para o aluguel. O senhor é louco, apóstolo? Doidinho, sempre fui. Sempre fui. Isso é porque não chegou no ouvido da minha família na época. Que minha família, você deu casa, seu miserável, desce para mim, vem dar para a igreja. Você dá para esse bando de pastor ladrão. Eu estou brincando não. Dei a única que eu tinha. Daria de novo se Jesus pedisse. Daria de novo. Se eu não me engano, foi 6 ou 7 meses, 8 meses depois, Deus me deu uma 10 vezes melhor. E hoje eu moro numa excelente. Óbvio, né? Irmão, fala para a pessoa do seu lado, Deus é fiel. Quando você não põe o coração no material, irmão, e você aprende a prosperar, arregaçando as mangas, indo para cima, manifestando a tua fé, aprende os princípios da Bíblia sobre prosperidade, que é tudo que você vai aprender aqui, a direção. Começa a seguir a direção. Uma ideia que Deus te dá pode bombar, pode mudar a tua vida. Não tem por que Ele não confiar em você. Tudo é uma questão de Deus confiar em você. Por que você acha que Deus abençoa tantas pessoas que fazem voto no altar? Não é porque ela teve mais fé que eu, não. É porque ela provou ali para Deus que o dinheiro vale menos do que Deus. Deus vale muito mais do que o dinheiro para ela. Quando você mostra para Deus que o dinheiro é mais importante que Deus na tua vida, meu amigo, para que Ele vai te dar mais? Para você se estragar, se corromper, se materializar? Se foste fiel no pouco e no muito, já fui muito humilhado em obra de Deus. Cansei de voltar com frio, chuva da igreja, criança no colo, o irmão passar rindo, não me dar carona. Cansei, mas não estava nem aí. Nem aí. Eu sabia que Deus ia me honrar um dia. E eu punha minha força mesmo, trabalhava, tinha ideias, Deus me mostrava, ia para cima, meu filho. Nunca fui de ficar em casa perdendo tempo. Nunca fui. Nunca fui. Até hoje, quando eu fico em casa, um tempinho, eu fico no Facebook, respondendo pessoas, atendendo pessoas, vou para o Instagram, não paro, não consigo desligar, não tem um botão assim que você aperta. Deveria ter, né? Seria ótimo, mas eu não consigo. 24 horas, se eu ficar acordado, é 24 horas pensando na obra. Quando eu trabalhava nas minhas lojas, era 24 horas pensando nas lojas, não tinha feriado, não tinha domingo, não tinha nada. Sempre foi esse ritmo. Por isso que Jesus me chamou. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Quando Jesus chamou Mateus, Mateus estava fazendo o quê? Cobrando imposto. Todos que Deus chamou era trabalhadores. Todos os 12 discípulos. Sempre fui de estar conectado e não cair a conexão, meu filho. Dá uma raiva quando cai a internet, dá não? Não dá uma raiva? A minha não cai nunca. Acho que até nos sonhos ela continua. Sinceramente.
Amém? Foca duas coisas: Deus e o teu sucesso. Diga: Deus e o meu sucesso financeiro. Foca. Quando você estiver em casa ocioso, pense em ideias, pense em promoções, pensa onde você vai levar seu currículo, pensa que negócio você vai começar. Pensa. Deus pode colocar pensamentos. Comece a mastigar ideias. De uma pequena ideia, Deus pode fazer você grande. Não vai ser da noite para o dia, porque nada é da noite para o dia, mas você chega lá. Você chega lá. Você alcança. Amém? Você alcança. Agora, ficar em casa reclamando, ficar sempre querendo ficar ocioso, você vai só perder tempo. A vida é mais que isso. Quando você morrer, que legado você vai deixar? Que história você vai deixar? O que a sua existência trouxe para esse mundo? Já parou para pensar nisso? O que a minha existência fez de bom por esse mundo? Porque há empresários que começaram aqui do nada. Aqui nós temos membros que hoje estão muito bem financeiramente. Chegaram aqui, não eram ninguém. Ninguém. Hoje eles fazem algo. Ah, mas apóstolo, empresário não tem tempo. Vai fazer algo como? Faz algo, irmão. O dízimo dele é que nos ajuda a pagar a rádio para pregar milhares de pessoas. Ele está fazendo algo. O voto que ele faz aqui é o que ajuda a pagar o aluguel para permanecer com esse templo gigante para as pessoas virem cultuar a Deus. Sempre há algo a ser feito no reino. Deu para entender? Sempre. Tudo tem um sentido e tem um porquê. Por que Deus me faria rico? Você deve pensar. Por que Deus me faria pobre? Qual seria o interesse de Deus? O reino. Amém? Nas suas orações você pede: Senhor, eu quero ganhar bem, porque eu quero dar um dízimo melhor. Eu quero ganhar bem porque eu quero fazer propósito mais alto. Irmão, eu estou te ensinando a orar. Eu conheço um pouquinho do coração dele. Eu estou há mais de 30 anos andando com ele. Eu estou te ensinando o segredo da prosperidade, porque eu já vivi isso. Quando eu tinha minhas lojas, meu filho, eu fazia voto, não era de R$1.000, R$2.000, não, era de muito mais no altar. Sacrifício então nem se fala. Eu não estou falando para você que eu dei minha casa. Sempre mostrei para Deus que esse coração aqui o dinheiro não mandava. Apesar de eu ser empresário na época eu não era sacerdote. Sempre, não aceitava ser dizimista número 2 da igreja. Não aceitava, falava para Deus: Deus, eu trabalho o que for necessário, mas eu quero ser o dizimista número 1. Eu quero abençoar o teu reino. E Deus dava, irmão, dava. Eu tinha mais do que eu tenho hoje. Aí você vai dizer assim: você se arrepende, apóstolo? De jeito nenhum. Se eu tivesse continuado, eu não teria a paz que eu tenho hoje, de não atender o chamado de Deus. É ou não é? O que adianta você também estar com o bolso cheio de dinheiro, estar bem financeiramente, mas ser um vazio, um quebrado emocionalmente, um destruído na família? O que adianta? Você tampa uma panela e destampa outra, não adianta nada. Por isso que a melhor coisa é prosperar em Deus. Ele não destampa uma panela para tampar outra, não. Ele mantém todas tampadas na tua vida. Amém? Ele tampa todas. É isso que você tem que entender. Nunca tive coração ruim para a obra do meu Jesus. Nunca. Quando era membro, quando era só líder de mocidade, quando era só presbítero. Nunca. Sempre fazia desafios extraordinários. Sempre. Nunca tive miséria na casa do meu Deus. Nunca. Por isso que, graças a Deus, desde que eu me encontrei com Jesus, é vitória, vitória e vitória.
sempre nos dá uma luz. Por mais que a coisa aperte, quando Ele está do nosso lado, a gente vence. Fica de pé em nome de Jesus. Mas também não dá para você ser sem juízo, né, irmão? Tudo que você ganha, você torra, não sabe administrar, né? A pessoa vira empresária, já acha que está rica. Agora eu sou empresa, agora eu posso. E vai gastando, quando vê, não tem dinheiro para pagar o funcionário, não tem dinheiro para fazer nada. Irmão, não é assim. Tudo no começo é difícil. Você abre um comércio, até você viver 100% dele vai levar um tempo. Tudo no começo é difícil. Você que é assalariado, então nem se fala. Mas deve já começar a plantar essa sementinha de ser um empreendedor, de ser um empresário, nem que você comece vendendo bala. Na vida tudo tem um começo, um meio e um quê? E um fim. Mas você tem que começar. Se você não começar, como é que vai fazer? É ou não é? E começa na direção de quem? Aliado a quem? Fazendo quem o teu sócio? Fazendo Deus o teu sócio. Você vai ver o poder dele, a força dele. Amém?